E aí, pessoal, tudo certo? Vamos entender aqui dentro do Planilhas Google como que a gente pode fazer então para quando a gente precisa separar textos aqui dentro do Planilhas Google. Tanto fazer ajustes em textos, puxar alguma informação e até juntar informações. Em alguns casos, a gente precisa fazer isso também, beleza? Olha só, quando você precisa separar uma informação numa nova coluna e você percebe que há um padrão entre essas informações, você pode utilizar funções esquerda ou direita. Por que eu estou te falando dessas funções? Vamos supor que aqui eu coloco mais uma coluna. E essa nova coluna que eu inputei aqui, eu chamo ela de estado. Eu quero aqui isolar apenas os estados, para que depois eu possa fazer um levantamento por estado, poder filtrar por estado, fazer uma dinâmica, um gráfico. Aí, pessoal, olha só. Concorda que o estado é a informação da direita dessas células? Sendo assim, eu posso vir aqui e utilizar a função igual direita. Abro parênteses. Função direita me pede dois argumentos. O primeiro é o texto, tá bom? O texto é essa célula 2. Ponto e vírgula. Quantos caracteres eu quero que sejam mantidos aqui na coluna B? O estado seriam sempre os dois últimos caracteres, certo? Coloco 2, fecho parênteses e aperto Enter. Então, ele aqui vai me isolar os dois últimos caracteres aí de cada um desses textos, já isolando o estado aqui pra gente, beleza? Moleza, né? Ó, você vai até perceber aí que tem uma outra que a gente vai fazer aqui que é muito semelhante. Queremos isolar os prefixos aqui dos contatos, para saber se temos mais contatos no DDD 11, 19, etc. Então, pessoal, como é que a gente pode isolar aqui o DDD, né? Concorda que agora a informação a ser separada são os dois primeiros caracteres lá do começo do texto, da esquerda, certo? Eu vou colocar igual esquerda, clico no texto, ponto e vírgula, dois caracteres. É o que queremos aí cortar no caso, certo? Arrasto para baixo. Viu que eu dei clique duplo aqui, ele já levou, né? Tá feito também. Ah, professor, e se meu corte fosse um pouco mais complexo? Como, por exemplo, essa coluna A. Imagina que aqui eu quisesse fazer várias divisões. Eu preciso separar esse primeiro código, eu preciso separar o nome da cidade e eu preciso separar o estado. Aí, pessoal, o que eu te aconselho? Copie essa coluna A para uma aba em branco, clico no mais para que seja gerada essa nova aba, colo aqui. Com essa coluna toda selecionada, pessoal, agora nós não vamos utilizar fórmulas. A gente vai utilizar um recurso do Planilhas Google, que existe no Excel também, né? Que vai fazer esse trabalho de separação das informações aí pra gente, beleza? Vou colocar aqui mais para a direita, só para ter mais espaço aqui. Aí, pessoal, o que a gente vai fazer então? Com essa coluna toda selecionada, a gente vai vir aqui na guia dados e a gente vai lá embaixo na opção de dividir texto em colunas. Olha só que interessante. Você clicou nessa opção, ele vai fazendo o trabalho aí já para você. Ele detectou aí que você poderia querer um corte, ele já começou a cortar. Por que ele conseguiu cortar? Porque a gente percebeu que tinha um espaço, certo, entre as informações a serem cortadas, mas apenas na primeira, né? Voltando aqui para a aba base de dados, só para você entender, você viu que tem um espaço aqui entre o código e o restante aqui do texto, né? Então, pessoal, quando a gente está falando de cortar textos aí com esse recurso, você percebe que você pode fazer quantos cortes você achar necessários, né? Por exemplo, esse primeiro corte, beleza, já me isolou o código, mas eu ainda tenho mais coisas a cortar. Vamos supor que eu quisesse separar o estado aqui. Marco essa coluna H, que já foi resultado de um corte, e faço um novo corte aqui. Vamos lá para o dividir texto em colunas. Olha só, eu posso fazer um personalizado.
e pedir para ele me cortar quando ele encontrar o hífen aí, né, o traço no caso. Olha só, ele já separou aqui também, certo? Ah, mas eu ainda queria isolar o nome da cidade. Faz uma cópia, cola mais para a direita aqui, seleciona tudo, dados, dividir texto, e aí você vai escolher a opção de espaço nesse caso, né? Que ele vai separar. Só que você percebeu que aqui deu certo mais ou menos, né? Porque ele conseguiu separar como tem mais espaços ali na opção, então ele acaba separando, por exemplo, Belo Horizonte tem um espaço extra aí no meio, né? Então ele acabaria separando também o Belo do Horizonte, né? Então, pessoal, aí você pode trabalhar com outras alternativas, né? Muitas vezes, quando a gente quer resolver essas situações mais específicas no Excel ou no Planilhas, a gente vai precisar misturar alguns outros recursos. Por exemplo, aqui, para eu fechar essa parte, eu poderia fazer o quê? Vir aqui na guia editar, localizar e substituir. Localizar o quê? CDD espaço, substituir por nada. E posso clicar no substituir tudo. Concluído. Aí, pessoal, percebe que perfeito, né? Eu troquei aquele CDD espaço por nada, ou seja, acabei ficando apenas aí com o nome da cidade isolado, né? Então tô com tudo isolado aqui, né? Código, o F e por último a cidade, né? Beleza? Mais alguns trabalhos com texto que você pode fazer aqui dentro do Planilhas. Você pode também querer juntar textos, né? Então, por exemplo, se eu inserir uma nova coluna aqui e eu quero juntar o nome da pessoa com o sobrenome, vamos colocar aqui, ó, nome completo. Aí, pessoal, se eu quero fazer isso, eu posso utilizar uma função que se chama concatenar, beleza? Clico no texto 1, ponto e vírgula, clico no texto 2, fecho parênteses e aperto o Enter. Você vai ver que vai ficar esquisito, né? Então, pessoal, se você quer dar um espaço entre as palavras que você concatenou, o que você pode fazer? Você pode adicionar um espaço aqui dentro. Como que você faz isso? Seu argumento 1 vai ser o primeiro nome, seu argumento 2 vai ser você dar um espaço entre aspas, pois sempre que você usa coisa do teclado na fórmula, você precisa de aspas, ponto e vírgula, e aí sim seu texto 3, seu argumento 3 vai ser o sobrenome da pessoa. Aperto o Enter, e aí ele já fez aí essa montagem pra gente, né? Também já funcionando aí perfeitamente, né? E aí, pessoal, mais algumas coisas que são legais aqui, ainda falando de textos aí no Planilhas, né? Olha só, se eu quisesse transformar essas letras aqui, eu queria passar tudo para letras maiúsculas, vamos supor. Eu posso utilizar a função maiúscula. Olha só, ele já deixaria todas nesse formato aqui, né? Existe também a função minúscula. Seria basicamente a mesma coisa, mas ele transformaria todas em letras minúsculas, né? E também existe a função pri ponto maiúscula. Vou colocar uma outra coluna aqui. O que a função pri ponto maiúscula faz? Ela transforma o seu texto, pessoal. Olha só, abri parênteses, cliquei na célula R2, fechei parênteses e apertei o Enter. Ela coloca apenas a primeira letra de cada palavra com letra maiúscula, né? Então, pessoal, essas funções de texto, elas são legais tanto para você poder padronizar suas informações, quanto também para você poder isolar algumas informações e depois fazer outros levantamentos, combinar isso com outras funções, poder fazer funções de procura, ou de contagem, ou de soma, quando você depende de um critério específico aí no caso, né? Beleza, pessoal?
Gostou desse vídeo? Inscreva-se no canal e até o próximo.